cavaleiro, muito orgulhoso da sua posição e do seu status, passou anos usando a sua armadura dia e noite, até que um dia ele se viu preso dentro dela. A partir daí, o que antes era um símbolo de vitória, de regozijo, de status e de nobreza, passou a ser um fardo quase que insuportável para aquele cavaleiro. Aquilo começou a atrapalhar a vida dele em vários aspectos, ficava ruim comer, se relacionar, ele não conseguia mais abraçar ninguém, não conseguia chegar perto de ninguém. Buscando formas de se livrar daquela armadura e retomar a sua vida normal, ele conheceu uma pessoa que indicou para ele um mago que morava numa montanha. A indicação dizia que esse mago seria capaz de dizer a ele a forma mágica de se livrar daquela armadura. Acontece que a jornada até encontrar esse mago nessa montanha foi recheada não só de aventura, mas de muito autoconhecimento, já que ele precisou passar no caminho por alguns castelos: o castelo da verdade, o castelo do silêncio, do conhecimento e, por último, o castelo da verdade e da ousadia. Nesse último castelo, no castelo da verdade e da ousadia, foi onde ele se deparou com o maior desafio de todo o percurso. Para entrar nesse castelo, ele precisaria passar por um dragão imenso e muito assustador, o dragão do medo e da dúvida. Quando o cavaleiro se deparou com aquele monstro imenso na frente dele, ele ficou totalmente aterrorizado e paralisado. Nesse momento, uma companheira dele de viagem deu um conselho para ele. Falou que aquele dragão do medo e da dúvida era só uma ilusão e que se ele não focasse no dragão e sim em entrar no castelo, no que estava depois do dragão, aquilo se tornaria menos assustador e ele conseguiria avançar. O cavaleiro decidiu seguir o conselho da companheira, apesar de muitas ressalvas, e ia repetindo para si mesmo esse mantra durante o caminho: o medo e a dúvida são ilusões, o medo e a dúvida são ilusões. E repetindo isso, ele foi dando um passo de cada vez. Ele foi percebendo que conforme ele ia repetindo esse mantra e se aproximando, o dragão começava a diminuir de tamanho, e isso dava para ele confiança para dar mais um passo. Quando finalmente ele chegou perto do dragão, ele nada mais era do que uma lagartixinha que já não representava mais perigo nenhum e não assustava mais ninguém. Ele conseguiu entrar no castelo e seguiu a sua jornada. Desse trechinho da fábula que conta no livro O Cavaleiro Preso na Armadura, eu extraí algumas lições muito valiosas, mas hoje eu vou conversar com vocês especificamente sobre essa questão do medo e da dúvida. Elas de fato são ilusões, só que são ilusões que, quando em foco, realmente aterrorizam e paralisam a gente. Por isso, a minha dica para você hoje, se você me permite, é que você repita incessantemente esse mantra: o medo e a dúvida são ilusões, o medo e a dúvida são ilusões. Isso vai te dar força para dar um passo de cada vez, e quando você perceber aquele problemão, aquele monstro gigante, aterrorizante que antes te assombrava, vai se tornar nada mais do que uma lagartixinha, e isso não vai mais representar problema nenhum para você. Então já aproveita e comece agora, repete aí comigo: o medo e a dúvida são ilusões, e leve esse mantra com você no teu caminho, na tua jornada, que você vai perceber que todos os dragões se tornarão lagartixinhas e não vão mais te assustar, combinado?